a desenhos de partidas que fazem com que a gente lamente, eventualmente, oportunidades perdidas. Porque o que o Ceará teve nessa quinta rodada diante do Furacão foi uma oportunidade. O Ceará foi melhor, inclusive, que o Atlético Paranaense, se a gente pegar os 90 minutos nos números frios e dando aquela distorcida, né? Porque os números vão trazer o gol solitário do Atlético Paranaense, mostrando que de fato vence a partida. Mas quando a gente vê o Ceará desperdiçando uma oportunidade como essa, onde poderia estancar uma sangria e em vez disso aumenta, é de se ficar preocupado, né, Minhoca? Verdade, Celso. Assim, de uma maneira geral, né, as coisas para o Ceará, elas ainda estão muito tensas em termos gerais. E é muito importante pontuar essa situação, porque é o seguinte: às vezes as pessoas podem achar que não é para ter muito alarde no Ceará. Ah, não, o Ceará está muito bem na Sul-Americana, 100%, já praticamente encaminhou a sua vaga para as oitavas de final na Copa do Brasil. Isso tudo é verdade. Mas o Ceará, mesmo tendo começado, talvez da maneira mais inesperada que muitos achavam, que é vencendo o Palmeiras fora de casa, apresentando um futebol realmente assim, considerável, né? Mas aquele jogo do Palmeiras é aquele jogo que talvez tenha sido a melhor atuação do Ceará. Aliás, para mim é a melhor atuação do Ceará na temporada. Não dá para imaginar que a melhor atuação da temporada ela vai ser replicada para todos os jogos. Não dá. O time vai oscilar, o time vai mostrar uma Exato. queda de rendimento e tudo mais. Então, alguns jogadores também não vão manter também aquele mesmo nível de atuação diante do Palmeiras. Só que essas 3 derrotas logo na sequência não é a derrota de hoje que implica um problema maior. Ela, na verdade, ela só potencializa as 2 derrotas em casa que aconteceram nas rodadas anteriores. O Ceará perdeu para o Botafogo, perdeu para o Bragantino, apresentando um futebol muito ruim, muito ruim. E no jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, o Ceará até foi melhor nos 90 minutos em termos de produção de jogo, de qualidade como time, o Ceará foi melhor. Só que o Ceará não soube aproveitar do bom jogo que fez, principalmente no segundo tempo, principalmente depois da penalidade desperdiçada pelo Atlético Paranaense, em gols. Isso é o que pesa. Porque por mais que você jogue bem, e aí, né, o ex-treinador do Ceará, Thiago Nunes, que era um treinador que conseguia fazer o time criar várias possibilidades e não fazer gols, a gente de novo viu o Ceará nessa partida, mais uma vez, sofrendo para balançar as redes. Então, o primeiro ponto da minha análise é o Ceará agora, na próxima rodada, e a próxima rodada, Celso, é só simplesmente o Flamengo. Vai jogar na Arena Castelão, mas é contra o Flamengo, um jogo muito difícil e com ausências importantes, que daqui a pouco eu vou falar dessa questão das perdas que o Ceará teve para o jogo da próxima rodada diante do Flamengo. A partida, a escalação inicial que o Dorival colocou, ela já tinha alguns poréns, porque ainda tem muito jogador lesionado, como é o caso do Sobral, como é o caso do Richardson, Luiz Otávio, Messias, ou seja, logo de cara ele não tinha a sua zaga titular, o Luiz Otávio já tem um tempo que não tem jogado e o Lacerda já vinha jogando, e ele optou pelo Lucas Ribeiro, um zagueiro que tem muita dificuldade, ele até com a camisa do Ceará desempenhou o futebol melhor como volante do que propriamente como um zagueiro. E do meio para frente ele manteve aquela mesma formação com 3 volantes, e os 3 jogadores da frente, Mendonça, Lima e, no caso, o Vina. Mas eu fiquei na dúvida se era certo entrar com o Richard, porque o Richard tinha saído lesionado no jogo passado. E deu para ver, no primeiro tempo, ele saiu lesionado, Celso. Ele saiu lesionado. E aí eu fico na dúvida se por acaso não forçaram a barra com o Richard, o que pode, a gente não sabe ainda, ter forçado uma situação para ele, de quem sabe não ficar os dias mais afastados. Então, se ele já tinha uma lesão antes e, enfim, não tiveram cuidado, poderia ter sido agravado e pode ter agravado essa situação. Então, acho que poderia já ter pensado uma outra possibilidade. Mas, durante o primeiro tempo, entrou o Eric e o Lima voltou até ser um homem ali mais do meio de campo, jogar mais como volante. Mas, nos primeiros minutos, eu acho que a primeira metade do primeiro tempo, até os 20, o Ceará pouco pegou na bola, pouco teve criatividade. O Atlético Paranaense tinha volume, mas não chegou a dar tantos sustos, assim, de uma maneira geral, para o Ceará. Era muito chute de fora da área.
O Atlético Paranaense que tomou de 5, né, no meio de semana para o The Strongest, tanto que o Carille, o ex-treinador, foi demitido com apenas 21 dias, e Filipão, que Filipão estava já até lá acompanhou o treinando, jogo, né? abaixado. Filipão agora é o novo treinador, não comandou na beira do gramado, ele estava lá na parte lá de camarote, mas deu para ver porque o Atlético Paranaense está numa situação delicada. É um time que tinha volume, tinha posse da bola, o Ceará deixou a posse da bola com o Atlético Paranaense, mas eles não chegavam de maneira contundente a ponto de assustar. A partir da metade do primeiro tempo em diante, aí você vê o Ceará saindo mais para o jogo. A melhor chance delas é logo ali, logo no começo da metade do primeiro tempo, né? Basicamente, uma chance cara a cara do Vina, que é uma bola do Medoça, que acho que é do Medoça ou do Vina, agora tá me fugindo o jogador, que ele aciona exatamente o Lima dentro da área, praticamente uma chance de frente, e aí o Lima pega embaixo da bola, acaba tocando por cima do gol, o que era uma chance ali que talvez deixasse o jogo mais favorável para o Ceará, porque o Atlético Paranaense, dados os resultados ruins do início, com a derrota que tinha tomado de 5 do The Strongest, certamente o Ceará saindo na frente, isso facilitaria para a equipe alvinegra, até porque a torcida ia começar possivelmente a jogar contra o Atlético Paranaense, o Ceará ia ter mais possibilidades para encaixar aquilo que eu acho que o Dorival conseguiu acertar nos jogos fora de casa. O Ceará, até então, Celso, me parece melhor ajustado nesse esquema que o Dorival implementou, do 4-3-3, nos jogos fora de casa. Eu não lembro do jogo do Ceará, o Ceará jogando mal, jogando fora de casa com o Dorival. Diferentemente nos jogos dentro de casa, quando o time parece não estar muito acertado, o adversário geralmente prevalece. Então, hoje, mais uma vez, esse esquema tático favoreceu essa questão. E mais ainda, quando ele colocou o Eric, né, com a saída do Richard por lesão. Porque o lado direito do Ceará ficou muito mais criativo, seja com o Eric, juntamente com o Lima, e aí algumas ultrapassagens do Michel Macedo, e também o lado esquerdo, embora não tivesse uma noite muito boa do Medoça, o Medoça foi pouquíssimo acionado, pouquíssimo mesmo assim, e ele é um jogador muito importante. Desde a volta da lesão do Medoça, o Medoça não conseguiu entregar a mesma qualidade de jogo que ele tinha apresentado antes. Pode ser que ainda esteja sentindo um incômodo, não esteja totalmente 100%, mas deu para ver que no primeiro tempo o Ceará ele foi muito mais perigoso nas chegadas de ataque comparado ao Atlético Paranaense. No intervalo, houve as mudanças do Atlético Paranaense, o Ceará manteve o mesmo time, só tinha tido a troca ali do Eric, no lugar do Richard, e nos primeiros minutos deu para ver que o Atlético Paranaense já tinha mudado de postura. Utilizava muito o lado direito, com o Canóbio, né, utilizando ali as subidas do Eric, e a jogada do gol, praticamente ali com menos 5 minutos, acho que praticamente com 5 minutos a jogada do gol, se eu não me engano, uma jogada pelo lado direito. 4, 5 minutos. Foi logo no começo. E já tinha tido outras duas chegadas, ainda no começo do segundo tempo. Eu acho que foi a terceira chegada do Atlético Paranaense pelo lado direito, praticamente na ultrapassagem. Ninguém conseguiu fazer a cobertura. E aí, quando a bola é jogada na área, tem 5 jogadores do Ceará, acho que 5 do Atlético Paranaense. A bola ficou ali passando por todo mundo e foi sobrar no Abner, do lado esquerdo, para empurrar para a rede ali e fazer 1-0. Naquele exato momento, o Ceará teria que, obviamente, se expor muito mais. E aí geraria contra-ataque. Mas eu acho que alguns jogadores que estavam em campo da equipe alvinegra não estavam totalmente atentos. Um deles, por exemplo, o Lucas Ribeiro, muito mal na saída de bola. Isso já mostrava no primeiro tempo. Erros de passe, muitas vezes. Tentando bola longa, errando demais. E num dos lances do segundo tempo, que foi o lance que gerou a penalidade, ele tenta... aliás, ele já demorava demais para soltar essa bola. E nessa, dele demorar demais, ele perde a bola, o jogador do Atlético Paranaense toma a bola, e aí o Gabriel Lacerda, na minha avaliação, se a arbitragem tivesse marcado pênalti na hora, eu não faria nenhuma contestação. Como não marcou, aí eu volto a falar o que eu falei aqui há 3 semanas, né? A gente falou no Raiz de 2 semanas atrás, ou foi 3 semanas atrás. A partir do momento que a CBF agora diz que lance interpretativo não é mais para ter tanta interferência do VAR, esse lance para mim não deveria ter interferência, porque não houve para mim uma falta clara e objetiva a ponto do VAR chamar. Eu acho que o Gabriel Lacerda, ele coloca a perna, acho muito pênalti, Minhoca. mas ele não faz um movimento a mais, na minha avaliação.
certo? Mas é por isso que eu estou dizendo, se fosse marcado a penalidade logo na hora, eu não contestaria, não contestaria. Mas eu não senti que o jogo, por exemplo, aconteceu o mesmo lance uma semana atrás, Ceará e Bragantino, na Arena Castelão, em que o jogador, que no caso foi o Eric primeiro ele se projeta para cima do jogador do Bragantino. Para mim, o jogador do Atlético Paranaense se projeta para cima e eu acho que o Gabriel Lacerda ele tenta recolher a perna. Então, para mim, como é um lance interpretativo, deveria ser mantido o que foi marcado. Mas foi chamado o VAR e aí poderia ser interpretado como lance faltoso ou não. No caso, eu até achei que na hora poderia ter sido marcada a penalidade, mas como ele não marcou na hora, então ficou por isso mesmo. Então, a penalidade foi marcada, o Terence foi bater e o João Ricardo defendeu. Então, nesse aspecto, o Ceará saía de uma situação que poderia ser um 2-0 com menos de 10 minutos para gerar depois ali as possibilidades, que aí foi quando o jogo muda totalmente. A partir da penalidade perdida pelo Atlético. O fato novo, né? É o fato novo para o Ceará, né? É como se tivesse para o Ceará acordado um novo jogo. Opa, a gente não tomou esse 2-0, a gente tem tempo ainda para tentar buscar um empate. E desde o pênalti desperdiçado até o final do jogo, quem chegou com muito mais contundência foi o Ceará. Não que o Atlético Paranaense não tenha tido possibilidade. Até teve muitas jogadas de contra-ataque, até porque o Ceará se lançou mais ao ataque. O Atlético Paranaense poderia ter feito ali o 2-0. Mas o Ceará teve pelo menos assim umas 4 chances muito boas de tentar esse empate. Primeiramente, uma jogada até que o Gabriel Lacerda sai lá da defesa, e eu até estranhei, porque na hora ele subiu para o ataque e ele não voltou. Porque, pô, geralmente, sabe, Camutanga que pega a bola e dá as passadas largas, vai até ali a área de ataque, dá o passe e continua. Pronto. Gabriel Lacerda fez a mesma coisa. Pegou, tocou do lado e foi para a área. E o Eric cruzou até na cabeça dele, a bola foi para fora. Outras jogadas, teve uma jogada muito bem construída, que foi uma inversão do Vina para o Eric. E o Eric ele encosta de cabeça, né? E que aí o Lindoso bateu de fora, que seria um golaço se sai. Sai à direita, né? Teve uma outra que também foi uma jogada que o próprio Lindoso bateu de fora. Teve... eu acho que teve mais uma. Teve uma tentativa de cruzamento para o Dentinho. O Dentinho tinha entrado já no segundo tempo, que ele não alcançou. O Dentinho ainda está bem fora de ritmo e ainda também parece um pouco acima do peso. E a principal delas, uma jogada do Lima, que veio exatamente costurando, né? Ele veio tirando da marcação. Da direita para a esquerda, né? A impressão que eu tenho é que o goleiro pegaria. A bola não ia tão no canto, mas a defesa tirou ali no meio do caminho, né? A bola que ia em direção ali à meta. Ou seja, o Ceará criou pelo menos ótimas possibilidades, além de uma cabeçada que teve no segundo tempo muito perigosa do Lacerda, que a bola passa rente à trave, ele não conseguiu cabecear direito. Então, quando você olha nas possibilidades criadas no segundo tempo, o Ceará foi bem melhor do que o Atlético Paranaense. Só que aí é onde entra a falta de capricho na finalização. O Ceará, por exemplo, terminou o jogo com mais finalizações do que o Atlético Paranaense. Se não me engano, foi 15-16, 16 para o Ceará. Mas o Ceará só acertou o alvo em 3 desses 16, enquanto o Atlético Paranaense acertou em 9. Né? Mas eu gosto de tentar não tirar um pouco do mérito da estatística, mesmo dessa questão da eficiência, porque por mais que você finalize para fora, como o Ceará finalizou, muitas das chances que teve foram chances muito próximas ali da trave, muito próxima da meta que aconteceu. Diferentemente do Atlético Paranaense, que teve muitas finalizações em direção ao gol, mais defesas que o João Ricardo defendeu até com certa tranquilidade. Então, assim, a soma geral do jogo foi um Ceará jogando bem, mas o resultado aí é onde ele carrega, Celso, o grande peso nesse começo de Série A. Porque você vai entrar no Z4, né? Como você bem lembrou, amanhã a gente vai ter às 4 da tarde o duelo entre os goianos, né? Atlético e Goiás. E aí, qualquer resultado que der, empate ou vitória para quem quer que seja, o Ceará vai entrar nesse Z4. E por isso que agora a situação ela é de desespero mesmo quanto à Série A. Na Série A é de desespero. O torcedor que já anda incomodado, que anda vaiando diretoria, que anda vaiando o presidente, nesse exato momento, ele está muito preocupado de imaginar que essa equipe não possa ter condições de sair do Z4. Eu acho que o Ceará tem condições, mas até lá vai ter que ajustar muita coisa, porque a equipe ainda carece demais de jogadores, que aí para fechar, e eu vou até passar para você também falar sobre, da questão de ter jogador decisivo. Porque se o Vina hoje não teve uma oportunidade,
e é o principal jogador decisivo, qual outro jogador que o Ceará tem para tentar resolver? Hoje, o Ceará não me parece ter outros jogadores que não Vina para tentar resolver uma partida. E aí isso complica bastante, porque realmente uma equipe que não tem jogador que possa definir acaba ficando à mercê de resultados negativos.